Olá, eu sou Robert Douglas Hornes Castorino, RA 2387000, e hoje eu vou estar explicando para vocês a construção do símbolo de Lewis. Primeiramente, a gente vai entender um pouco sobre o diagrama de Linus Pauling. O diagrama ele tem níveis e subníveis, e a quantidade máxima que os subníveis comportam de elétrons. Aqui, por exemplo, 1s2. O 1 seria o nível e o S2 seria o subnível. A leitura do diagrama ele é sempre lido na diagonal pelo crescente de energia. Ele nunca é lido em linha reta, porque foi feita por equações de Schrödinger, que não previa a força de repulsão dos elétrons. Por exemplo, aqui a gente vai fazendo dessa forma. 1s1, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, assim por diante. Então, os elétrons jogam os átomos para outras camadas para se estabilizarem na força de repulsão, já que eles precisam se ligar a outros. Para iniciarmos a construção do símbolo de Lewis, a gente precisa entender que o símbolo de Lewis ele mostra a camada de valência de cada átomo, representando assim o símbolo do elemento rodeado dos elétrons na camada de valência. Com isso, queremos saber quantos elétrons determinado elemento tem. Então, precisamos entender que o número atômico condiz com o número de prótons e o número de prótons condiz com o número de elétrons. Então eu vou iniciar mostrando esse exemplo do berílio, que ele tem o 4 como número atômico. Para descobrirmos o número de elétrons, vamos precisar fazer a distribuição eletrônica do elemento, usando o diagrama de Pauling. Aqui então, por exemplo, o berílio 4 ficaria da seguinte forma, usando então o 1s2 e a gente precisa chegar no 4. 2s2. Então aqui a gente já conseguiu chegar na quantidade do berílio, na quantidade de átomos do berílio aqui na distribuição eletrônica. Então aqui a gente usando o subnível, que é o 2 aqui, a gente percebe que é a quantia de elétrons. É 2, pois o nível 2 aqui não se repete mais nenhuma vez. Após descobrir o número de elétrons, vamos distribuí-los. Usamos a nomenclatura do elemento para representá-lo e fazemos esses pontinhos ao redor do elemento Aqui está então o berílio, que é a nomenclatura do elemento, e a gente faz os pontinhos dessa seguinte forma. A gente coloca um nessa face aqui, outro nessa face. Fazemos dessa forma pensando nas faces de um quadrado, pensando na forma tridimensional, pois os átomos e elétrons estão em constante movimento. Como são 2 elétrons, então aqui ficou um e aqui ficou outro. Então aqui a gente fez a distribuição dos elétrons, segundo a construção do símbolo de Lewis.